Gotas de Sabedoria, com Paulo Rodrigues Simões, mensagens positivas. E eu converso com o ministro Carlos Aires Brito, ele que é ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, também presidiu o Tribunal Superior Eleitoral. Ministro, tudo bem com o senhor? Tudo bem, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Ministro, essa semana, o novo integrante do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, tomou posse após muita polêmica desde a sua indicação lá pela presidente Dilma. Como é que o senhor avalia o nome e quais as perspectivas a partir de agora? Ele é um bom nome, eu até diria um ótimo nome. Preenche todos os pré-requisitos, né, de investidura no cargo. Eu o conheço de longa data, por isso fico muito à vontade para falar sobre ele. Ele é um homem de reputação imaculada, assim, ilibada, né? Não tem nada mancha a reputação dele. Pelo contrário, tudo confirma o compromisso dele com valores éticos. No plano do conhecimento, ele é dotado, sim, de notabilidade, do saber jurídico. É um escritor, um doutrinador, tem formação acadêmica, é pós-doutor, uma experiência de professor e de advogado apreciável, muito grande. E, no ponto de vista pessoal, é um homem sereno, sensato, sensível. Certamente saberá interpretar o direito sempre na perspectiva da justiça material. Eu achei um nome muito bom para o Supremo, ele qualifica o Supremo. E qual que é a opinião do senhor em relação ao método de escolha hoje do ministro do STF, né, por parte da presidente ou do presidente? Teria algum outro método? O senhor acha que no campo ético é uma questão correta hoje? Olha, o processo é político, né? A Constituição criou um processo político, instituiu um processo político de investidura no cargo de ministro do Supremo. Como os poderes são independentes e harmônicos entre si, há atos que dizem com a independência. Há outros atos, né, que dizem com a harmonia. Esse é um caso de harmonia. O presidente da República indica um nome ao Senado. O Senado, por duas instâncias, delibera sobre o merecimento do candidato. Se aderir à indicação, devolve o processo para o presidente da República expedir o ato de nomeação. E, finalmente, um terceiro poder concorre para a perfeição, a perfectibilidade do ato, que é o judiciário pelo Supremo. O Supremo marca o dia da posse e confere o exercício. Muito bem, ultimado esse processo de investidura, sai de palco a harmonia e entra em cena a independência dos poderes. Bem, a partir daí, o ministro passa a exercer o seu cargo, tendo o dever de cortar o cordão umbilical com quem o indicou, com quem o nomeou. Então, eu acho normal isso. Eu mudaria o modelo apenas para substituir a vitaliciedade pela temporariedade. Eu instituiria um mandato. É mais moderno, mais atual. Não prejudica muito, né, a mobilidade da promoção dos juízes nas instâncias inferiores. Aí eu já estou falando nas instâncias abaixo do Supremo. Já estou falando dos tribunais superiores e, por extensão, dos tribunais de justiça. Ministro, hoje muito se fala sobre a lentidão, a morosidade da justiça brasileira. Eu queria saber, o senhor concorda com essa tese, que o judiciário brasileiro hoje é lento? O judiciário brasileiro vive a braços com um número descomunal, digamos assim, de processos. Há quem calcule que tramitam pela justiça brasileira cerca de 100 milhões de processos. É uma tarefa muito difícil. Mas o judiciário tem procurado atender ao reclamo constitucional da razoável duração do processo. E tem melhorado, né? Os seus departamentos de tecnologia, de informática, as metas de produtividade que são estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Em suma, o judiciário tem tentado, né, racionalizar o enfrentamento dessa questão. Eu acho que com o tempo, né, não muito tempo pela frente, o judiciário estará em melhores condições de atender a esse direito, né, da cidadania, que é o da razoável duração do processo. Em relação à elitização do judiciário, o senhor é favorável a alguma cota ou alguma medida que facilite a entrada de pessoas de baixa renda, algum alto cargo? Tem alguma... Olha, eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque eu fui o relator daquele processo ProUni, né? Pro ingresso de pessoas na universidade por cotas sociais e cotas raciais. Agora, para a magistratura, preenchimento de cargos de magistrado, eu acho que não deva haver cotas, a não ser para deficientes físicos. Fora disso, não. O juiz, o candidato aprovado no concurso, já chega pronto para ser juiz. É diferente de vaga na universidade, que você tem facilidade para entrar, mas não tem facilidade para progredir de ano para ano. Você sabe que, uma vez dentro da universidade, o cotista vai ser tratado em igualdade de condições com todos os outros alunos.
Então é um enfrentamento de dificuldades comuns, ninguém é favorecido. Então, para juiz, eu acho que o juiz deve chegar pronto, em condições de exercer a judicatura, intelectualmente preparado e com experiência também, não é, de vida profissional, como advogado ou qualquer outra profissão, concorrendo para que ele bem desempenhe seu cargo de magistrado. O senhor já presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, falando sobre um pouco o sistema eleitoral hoje, né? Nós temos um processo de reforma política tramitando no Congresso e hoje nós temos um sistema de eleição de 2 em 2 anos, né? Municipais, depois estadual. O senhor é favorável a essa forma ou o senhor considera importante ter uma discussão para aglutinar todos os pleitos em um ano só? Eu pessoalmente não, eu gosto do modelo atual, gosto do formato de 2 em 2 anos. A democracia é assim, a gente aprende a votar votando. E hoje não, de longa data, desde Norberto Bobbio, por exemplo, que se faz essa pergunta. Um dos critérios de aferição da boa democracia é esse, retratado na seguinte pergunta: quantas vezes se vota? Claro que há outras perguntas: onde se vota? Quem vota? E também quantas vezes se vota? Quem vota? No Brasil, todo mundo, a partir dos 16 anos, todo mundo está habilitado a votar, isso é muito bom. Agora, onde se vota? Hoje, numa democracia como a nossa, você vota no sindicato, vota nas associações, vota nas corporações, não é? Nos conselhos profissionais. Você vai ampliando as instâncias de constituição dos seus órgãos dirigentes mediante voto. E, finalmente, nos cargos públicos do Executivo, nas chefias do Poder Executivo e cargos parlamentares. Todas as investiduras são precedidas do voto popular. E, finalmente, a pergunta: e quantas vezes se vota? Quanto mais vezes você votar, maior a possibilidade de a democracia se vitalizar, ser experimentada. Eu gosto de eleição de 2 em 2 anos. O senhor compartilha da opinião de que o financiamento empresarial de campanha é um convite à corrupção? Acho. Eu acho mesmo hoje, examinando melhor a Constituição, que o financiamento empresarial de campanha é incompatível com o parágrafo 9º, entre outros, com o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição. Porque o poder econômico não tem como deixar de participar do processo sem influenciar o processo. E influenciar já é ferir de morte o princípio da paridade de armas entre candidatos e partidos, também chamado princípio de correlação de forças. E o eleitor que deve votar consultando apenas a sua consciência, também fica muito assediado, né, muito influenciado. O comitê organizador dos Jogos Rio 2016 revelou nesta semana que se preocupa com o esquema irregular de revenda de ingressos para o mega evento. Pessoas que foram sorteadas na primeira fase de vendas colocam os bilhetes para serem revendidos pela internet, em sites de compras, com preço bem superior ao original. O Rio 2016 detectou o problema e, em parceria com a polícia, agora pretende punir os cambistas. O comitê está fazendo um levantamento dos dados desses usuários para compartilhar com a polícia. Após a identificação, a venda do ingresso será cancelada. O bilhete volta para a venda no site oficial e a pessoa não será reembolsada. O Rio 2016 alerta que a venda oficial de ingressos para a Olimpíada é feita no site do comitê, rio2016.com/ingresso. Quem perceber ou descobrir a venda ilegal online pode denunciar para o e-mail monitoramento@rio2016.com. Agência Rádio Web. Com informações dos Jogos Rio 2016, Eduardo Santana. No ar, Jornal da CUT. Olá, trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. Eu sou o André Acarini. E eu, Ana Paula Costa. Hoje é sexta-feira, 19 de junho de 2015. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Destaque desta edição: a posição da Central Única dos Trabalhadores em relação às novas regras da aposentadoria. Maioridade penal. Comissão especial aprova redução para delitos graves. Pesquisa do IPEA desconstrói o mito de que jovens ficam impunes. E ainda, salários de mulheres continuam menores do que os dos homens. Fique agora com a previsão do tempo para todo o Brasil. Previsão do tempo.
Frente fria avança pelo sudeste, gerando instabilidades sobre toda a região. Somente no norte de Minas e também extremo oeste paulista é que o tempo fica mais aberto. Destaque para o volume de chuva um pouco mais alto entre leste paulista e Rio de Janeiro, e também para a queda de temperatura ao longo do dia devido à entrada de ventos de sul. Áreas de instabilidade crescem também sobre parte do centro-oeste, mas ainda assim sem chuva generalizada. Chove de forma rápida na faixa litorânea do Nordeste, enquanto no interior o tempo se mantém mais firme. Mesmo com chuva, o tempo se mantém abafado. Já no sul do país, destaque para o frio e também para o tempo um pouco mais seco. Ainda há um pouco de nebulosidade e vento na faixa leste da região, o que dificulta a formação de geada, mas mais para o interior, com o tempo mais seco e ventos mais calmos, devemos começar a sexta com esse fenômeno. Mesmo com sol, durante a tarde a temperatura também não sobe tanto assim. Com a previsão do tempo, Olivia Nunes da Somar Meteorologia. Informa CUT. A decisão da presidenta Dilma Rousseff sobre o projeto de lei aprovado pela Câmara, que institui a Fórmula 8595 para cálculo das aposentadorias, foi de veto parcial. Entra em vigor, com as alterações, a medida provisória 676 de 2015, que promove o que se chama de progressividade. A medida mantém o fator previdenciário, mas faculta ao trabalhador a opção por alternativa quando atingir a Fórmula 8595 para receber o benefício integral, ou seja, o contribuinte escolhe a opção. Pela regra de progressividade, a fórmula será majorada até o ano de 2022. Portanto, em 2017, a regra passa a ser 86,96 e gradualmente chega a 90,100 em 2022. O motivo é o aumento da expectativa de vida ao longo dos anos. Mas, apesar disso, a partir de hoje, quem tem direito à aposentadoria já não terá mais parte de seus direitos confiscados. Pode, de imediato, utilizar a fórmula 8595. Para a CUT, o modelo de progressividade não resolve as contas da Previdência Social nesse período e vai atrasar o acesso à Previdência. O modelo previdenciário não é só uma questão econômica, é principalmente uma questão de projeto de país. Não existe um modelo definitivo, e sim um modelo mais adequado, que requer um profundo debate sobre o seu financiamento. No entanto, a CUT considera a regra que passa a valer a partir de agora uma conquista, um fruto da mobilização da classe trabalhadora. Repetimos, a regra já passa a valer a partir de hoje, a regra 8595. A CUT luta desde 1998 contra o fator previdenciário implantado por FHC, que forçava trabalhadores a atrasar as aposentadorias e reduzia os valores dos benefícios em até 40% para os homens e 50% para as mulheres. Em 2007, a CUT participou da articulação para a construção da regra 8595 como uma alternativa ao fator e considera sua entrada em vigor um avanço. A CUT vai manter a campanha em defesa do 8595, garantindo a aposentadoria integral a quem é de direito, e vai manter as negociações para que o Brasil tenha uma previdência viável, sustentável e justa. E para você ouvinte que ainda tem dúvidas sobre como calcular a regra 8595, saber se pode se aposentar com o benefício integral através dessa nova lei, a CUT criou uma página na internet que faz esse cálculo por você. É só acessar 8595.cut.org.br 8595.cut.org.br, mas você escreve com numerais 8595.cut.org.br. Acesse. Notícias. Na tarde desta quarta-feira, a maioria dos deputados da Comissão Especial para analisar a PEC 171 de 1993 disse sim para a redução maioridade penal de 18 para 16 anos para jovens que cometerem crimes hediondos, lesão corporal e roubo qualificado. Crimes hediondos são estupro, assassinato e latrocínio, além de sequestro. A proposta inicial seria para todos os crimes. A reunião aconteceu com acesso restrito a parlamentares, assessores de partidos e imprensa. Mas mesmo com a proibição, estudantes ocuparam o corredor da comissão. As discussões dos parlamentares giraram em torno da polêmica do atropelamento na votação pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele tinha anunciado via Twitter no mês passado que a PEC 171 ia ser votada com urgência no dia 30 e assim foi retirada da pauta da comissão antecipadamente. Ao invés de 40 sessões, como manda a regra da casa, teve somente um pouco mais da metade. O relatório final segue para o plenário da Câmara. A análise será no dia 30 de junho e a alternativa dos deputados da bancada governista e partidos aliados é tentar
barrar a proposta no Senado. Em audiência pública realizada nesta semana, parlamentares e juristas falaram sobre a redução. Um deles é Jean Willis, deputado pelo PSOL do Rio de Janeiro, que afirma ser o debate ideologizado. O que nos resta agora é tentar derrotá-la em plenário e, sobretudo, tentar derrotá-la na sociedade, porque essa batalha tem que ser travada. A verdade é que esse debate, ele é ideologizado de qualquer jeito, entendeu? Não há posição neutra nesse debate. O advogado e especialista em políticas de segurança pública Ariel Castro Alves alerta para o efeito cascata na legislação caso seja aprovada a redução. Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, disse que vai ter um efeito cascata diante da mudança na Constituição. Então, várias legislações poderão ser modificadas a partir da redução da maioridade penal na Constituição Federal Brasileira. Quem também esteve presente na audiência foi o vereador paulistano Ari Friedenbach, do PROS de São Paulo. Ele é pai de Eliana, assassinada com um namorado em 2003. Um dos autores do crime tinha apenas 16 anos. O vereador era advogado na época e até chegou a se posicionar a favor da redução, mas decidiu estudar o assunto e mudou de opinião. Há quase 25 anos temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nunca chegou a ser aplicado na sua integralidade. Ele bem aplicado, com todas as previsões legais e alguns acertos que precisam ser feitos, sem dúvida nenhuma, já seria bastante bom. Está tudo escrito lá direitinho, a gente precisa só aplicar a lei. Ele apresentou uma proposta na audiência que pode ser apreciada na análise da PEC 171 no plenário da Câmara e tem como destaque a análise de cada caso individualmente. Outro lado. O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, apresentou uma pesquisa nesta terça-feira que indica que a aplicação de medidas socioeducativas a adolescentes no Brasil é muito mais rigorosa do que a gravidade da infração exige. Em 2013, por exemplo, dos 15 mil jovens em internação, 3.200 tiveram privação de liberdade por terem cometido atos graves. Desses 3.200, os percentuais para cada tipo de delitos graves foram os seguintes: homicídio 8,75%, latrocínio 1,9%, lesão corporal 0,9% e estupro 1,1%. O objetivo da pesquisa foi expor a falsidade da afirmação de que os jovens que cometem atos infracionais ficam impunes e, com isso, contribuir com as discussões que ocorrem em torno da proposta de emenda à Constituição, PEC 171 de 93, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Ao contrário do que é defendido pelos que apoiam a redução da maioridade penal, os atos infracionais mais praticados pelos adolescentes não são contra a vida. Nos últimos 3 anos, o roubo, o furto e o envolvimento com o tráfico de drogas é que vem crescendo. Em 2013, cerca de 40% dos jovens respondiam pela infração de roubo, 3,4% por furto e 23,5% por tráfico. Ainda segundo a pesquisa, 95% dos adolescentes apreendidos eram do sexo masculino e 60% deles tinham idade entre 16 e 18 anos. Pouco mais de 60% desses eram negros e 66% viviam em famílias consideradas extremamente pobres. Mundo do trabalho. Mercado de trabalho, o salário das mulheres é inferior ainda ao salário dos homens, apesar das conquistas das mulheres no mercado de trabalho nos últimos anos. A média do salário feminino representa 79,5% do salário masculino. Os dados são do Cadastro Central de Empresas, divulgado na última terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A diferença salarial havia recuado de 2011 para 2012, mas voltou a crescer de 2012 para 2013, chegando a 25,8%. A média salarial nos setores administração pública, de empresas e de entidades sem fins lucrativos é de R$ 1.855 para mulheres e R$ 2.334 para os homens. Rosane Silva, secretária da Mulher Trabalhadora da CUT, afirma que a diferença até diminuiu nos últimos anos. No passado não muito distante, os homens ganhavam o dobro das mulheres para exercer a mesma função. Ela destaca o aumento das ocupações feitas por mulheres nas categorias que antes eram ocupadas somente por homens, como transporte público, taxistas e até construção civil, o que para a dirigente mostra o quanto é importante as mulheres entrarem para o mercado de trabalho, o que impulsiona a diminuição das diferenças salariais entre os gêneros. No meio sindical, houve um aumento de mulheres nos quadros das entidades. Rosane Silva lembrou que é fundamental a luta por mais igualdade. Ela reafirma a necessidade de mais mulheres nas mesas de negociações para reivindicar pautas femininas, como a diferença salarial. Pois é, Ana, e a Rosane tem um questionamento muito coerente. Se os homens e as mulheres exercem a mesma função, por que eles ganham mais? Jornal da CUT.
E o Jornal da CUT fica por aqui. Uma produção da Secretaria de Comunicação da CUT Nacional com a coordenação da MGORA Comunicação. Apresentação e edição, Andréa Carini e Ana Paula Costa. Colaboração Rede Brasil Atual e TVT. Rádio online e distribuição, Agência Rádio Web. Realização CUT, Central Única dos Trabalhadores. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição. Bom fim de semana para você. Até segunda. A partir desta sexta-feira, os candidatos aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada do meio do ano já podem fazer a matrícula nas instituições públicas de ensino superior selecionadas. Segundo o diretor de Políticas e Programas de Graduação do Ministério da Educação, Dilvo Ristoff, os estudantes têm apenas 3 dias para fazer o procedimento. Ele destaca que os selecionados devem ficar atentos ao local, ao horário e, principalmente, aos documentos necessários para a matrícula. 19, 22 e 23, nesses 3 dias. Ele deve comparecer à instituição, né, e evidentemente deve comprovar a sua situação. Por exemplo, se ele disse que ele é um estudante que está concorrendo pela lei das cotas, sendo preto, pardo e indígena, com renda familiar específica, ele deve poder comprovar isso junto à comissão da instituição na qual ele vai se matricular. Quem não foi selecionado na chamada regular pode se candidatar à lista de espera até o dia 26 deste mês, no site sisu.mec.gov.br. O Sisu seleciona estudantes para vagas em instituições públicas de ensino superior com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nesta edição, mais de 55 mil vagas foram ofertadas em 72 instituições. Agência Rádio Web de Brasília, Sueli Frota. O Itamaraty lamentou e considerou como inaceitável a forma como a comitiva de senadores brasileiros foi recebida na Venezuela. O grupo brasileiro, composto por parlamentares da oposição, viajou ao país na tentativa de visitar presos políticos como o prefeito de Caracas, Antônio Ledesma. No entanto, ao desembarcarem na Venezuela em um avião da Força Aérea Brasileira e tentarem sair do aeroporto, a comitiva brasileira foi impedida. Os senadores, entre eles Aécio Neves, do PSDB, e Ronaldo Caiado, do Democratas, estavam acompanhados de líderes da oposição venezuelana e de mulheres dos presos políticos. Segundo Caiado, o grupo fez 2 tentativas de sair do aeroporto, mas sem sucesso. O Congresso brasileiro foi agredido, aviltado. Nós saberemos cobrar a reciprocidade dos acordos que o Brasil é signatário, como também a cláusula de democracia que deve ser exercida por eles como por nós. Lilian Tintori, mulher do líder oposicionista Leopoldo Lopes, mostrou à imprensa local uma mensagem recebida do vice-presidente venezuelano Jorge Arreaza, em que ele debocha da situação. Abre aspas, se os senadores estão aqui, é porque não tem muito trabalho por lá. Fecha aspas, diz o vice-presidente. O Itamaraty afirmou que cobrará explicações da Venezuela. Já no Congresso Nacional, deputados e senadores